Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja bem, espero que você esteja em plena paz, em plena alegria, mesmo vivenciando crises, adversidade, né? A gente está aí vivendo essa crise aí que passou das eleições, estamos passando pelo período da Copa aí, né? Copa do Mundo de futebol. Mas a vida segue, né? Nós já estamos em dezembro já, o ano passou que a gente nem viu, né? Tem uma mensagem minha a respeito do tempo, e eu falo que o tempo, as pessoas falam assim, o tempo, nossa, como o tempo passa rápido, né? O tempo passa daquela maneira que você vê no cronômetro de Fórmula 1, bem no cantinho aqui, ó. O seu vídeo é daquele jeito lá, o tempo passa, o tempo voa, e nós estamos aí, né? E eu estou aqui com mais uma palavra para trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, um texto que vai edificar, eu tenho certeza, vai edificar, vai te dar um foco, uma direção. E é um assunto que eu sempre estou abordando aqui no café a respeito de oração. E a oração, ela faz parte da vida cotidiana, né, do cristão, daquela pessoa que acredita em Deus, que tem uma espiritualidade, que busca Deus, né, que crê que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, a oração faz parte. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Lucas, no capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Hoje nós vamos estar falando a respeito de oração, como eu falei, e Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É isso mesmo, independente da situação. Se você está no momento bom, se você está no momento ruim, é dessa maneira que o mundo funciona. As pessoas estão aí na internet buscando palavra motivacional, né? Tanta coisa. Então, mas a gente tem que aprender a realidade. Eu não sou otimista e eu não sou pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Então, a realidade está aí, nua e crua, nos ensina que a gente tem crise, a gente enfrenta adversidade, estamos enfrentando, né? Acabou a pandemia aí, o coronavírus continua aí solto, esse vírus maldito aí, mas nós estamos aí, devemos buscar a Deus, colocar Deus, priorizar Deus em nossas vidas, como orando e buscando a face de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Filipenses, não estáis inquieto por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. Eu vou estar lendo esse texto aqui que Jesus fala em Lucas, no capítulo 18, e está falando também de uma experiência que eu tive com Deus, e onde Deus me deu uma vitória. Deus está perseverando na presença de Deus, buscando a Deus em oração. Vamos lá então, você já tomou seu cafezinho, meu amigo, você já tomou seu cafezinho, minha amiga? Vamos receber uma palavra que vai nos edificar. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia sendo pregada é a palavra de Deus que alimenta as nossas almas, né? Nós todo dia alimentamos o nosso corpo físico, devemos alimentar a nossa alma. Como Jefferson? Buscando a Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a pregação do Evangelho e buscando a Deus em oração. Lucas capítulo 18 diz assim, do versículo 1 ao versículo 7, isso. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus está falando aqui, ele deu um exemplo, né? Contou essa parábola da viúva, né? Que a viúva ia lá e importunava, ela tinha uma causa que queria que fosse julgada, e ela ficou ali insistindo, perseverando, importunando, até que o juiz, mesmo sendo um juiz que não temia a Deus, foi lá e julgou o caso da viúva.
Então Jesus fala nesse texto, que é pequeno, é um pequeno texto aqui do capítulo 18, mas nos traz um ensinamento maravilhoso dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que é o manual do fabricante, a Bíblia, como palavra de Deus, ela é a bússola, eu costumo falar aqui, e vou morrer falando, né? Ensinando, pregando, trazendo esse ensino. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para iluminar e luz, né, para trazer iluminação também, trazer esclarecimento, dissipar todas as trevas. Então, é isso que a palavra de Deus traz para nós que estamos buscando verdadeiramente a face de Deus, querendo algo de Deus, precisando e buscando em Deus as respostas para tantos porquê que tem dentro do nosso coração, da nossa alma e no cotidiano, né, dentro de um contexto de vida qual estamos vivendo e interpretando o mundo. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela nos traz o ensinamento de Deus, o ensinamento de Jesus e o ensinamento do Espírito Santo. Então aqui Jesus deixa claro para os seus discípulos, ele estava trazendo o ensinamento sobre o dever de orar e não desfalecer. Então o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 17, para a gente orar sem cessar, mesmo que às vezes você não esteja de joelho, né? Que é uma reverência, você está de joelho buscando a face de Deus, mas que você esteja ligado com Deus, buscando a Deus na sua mente, no seu intelecto, na sua razão, acreditando que Deus pode ouvir a sua oração. A Bíblia, como palavra de Deus, nos ensina, desde do Velho Testamento, do Novo Testamento, a prática da oração, de buscar a Deus, colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas aflições, aquilo que nos aflige. Então a viúva, ela estava aqui como exemplo para mim e para você, para a gente não desfalecer. Eu não sei o que você tem colocado na presença de Deus quando você vai no culto de oração, você busca Deus na sua casa, você busca Deus para a sua família, mas algo você está colocando e apresentando diante de Deus, assim como eu tenho colocado também, né? Eu coloco as minhas petições, as minhas súplicas, os meus agradecimentos, eu coloco diante de Deus, mas quando eu oro, quando eu intercedo, eu sempre estou buscando algo de Deus, buscando uma resposta, acreditando que Deus pode ouvir a minha oração. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, ao trono de Deus, né, onde está Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas aflições. Esse sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. Jesus, como homem, viveu e experimentou o que todo ser humano experimenta, né? Momentos bons, momentos ruins, adversidade, crise, e ele sabe o que eu e você estamos enfrentando. Por isso o escritor de Hebreus fala aqui no capítulo 4, no versículo 16, para a gente chegar com confiança. Confiança é fé, é acreditar, é depositar em Deus, é lançar sobre Deus as nossas angústias, as nossas mazelas, né? Os nossos anseios, tudo aquilo que está nos afligindo. A palavra de Deus fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que está angustiando a sua alma, a sua vida, os seus anseios. Eu sei de uma coisa, eu apresento para você nesse momento a um Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, aquele que por intermédio de Jesus, ele pode ouvir as suas orações, como o escritor de Hebreus colocou aqui para a gente chegar com confiança, com fé, e ver o exemplo dessa viúva aqui, que ela não desistiu da causa dela. Então não desista da sua causa. No ano de 1994, eu comecei a frequentar a igreja Deus Está Presente na cidade de Votorantim, que tem a pastora Cida como líder lá. Ela já partiu, já não está mais conosco, está com o Senhor, mas foi uma mulher que foi uma líder, foi uma mentora espiritual na minha vida, né? Me deu Bíblia, me deu livros e me ensinou. E eu cheguei nessa igreja com a vida destruída, com a vida acabada, com uma vida vinda já de experiências com drogas, e eu estava com o síndrome do pânico, estava totalmente atribulado, angustiado, desesperado, não tinha paz interior. Então, e eu acreditei, me falaram que Jesus, por intermédio de Jesus, Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas aflições, as nossas angústias. E eu estava ali com mais de 2 anos já, com síndrome do pânico, desesperado, com medo, angustiado, não dormia de noite. Então eu coloquei no meu coração de fazer uma campanha de oração
Todo dia, às 6 horas da tarde, eu ia lá, né, mesmo não tendo culto, que a irmã Cida aqui, que ela deixava a igreja aberta, e a gente ia lá, eu ia com a Bíblia, né, aprendi a ler a Bíblia, buscar Deus através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, apresentar diante de Deus. E eu comecei a fazer essa campanha de oração para que Deus me libertasse, tirasse essa angústia da minha alma, esse desespero. Só quem tem crises, essas doenças emocionais, que é a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, sabe do que eu estou falando agora. Eu não dormia de noite, ficava desesperado, né, angustiado, né? Quem tem síndrome do pânico sabe, não precisa entrar em detalhe aqui, a aflição que é o momento que a gente vivencia de angústia, de aflição, de medo, é o medo de morrer, que você vai morrer a qualquer momento, que você vai parar de respirar, aquele desespero, sabe? Então só Deus. Então eu lembro muito bem que eu comecei a ir, né, para o Evangelho, ir buscar Deus verdadeiramente, acreditar em Deus, e eu coloquei no meu coração, assentei isso no meu coração, de buscar a Deus e fazer uma campanha de salmos. Todo dia, às 18 horas, eu ia lá, mesmo que não tinha ninguém na igreja, mas eu estava ali buscando a Deus, crendo que Deus ia me libertar dessa aflição, dessa angústia, desse desespero que tinha na alma, né, desse tormento que era a síndrome do pânico. E eu me lembro bem, os dias traz a memória agora, né? Eu estava falando com a minha esposa esses dias, né? Que eu ia trazer essa mensagem aqui, essa palavra de edificação para os irmãos que acompanham o café e falar, né? Relatar essa experiência minha, vivida no meu ser, na minha alma. Hoje eu estou aqui para relatar para você que Deus, ele foi maravilhoso, misericordioso. Mesmo eu enfrentando uma adversidade, tinha dia que não dava vontade de ir, mas eu ia. Tamanha era a aflição. Eu dobrava meu joelho ali, eu começava a ler os salmos, né? Fazia a oração e depois fazia a leitura dos salmos. Tinha dia que, sabe, eu sentia pisão nas minhas costelas, os meus ossos estralar. Quem teve problema espiritual, foi possesso espiritualmente, sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Eu busquei ajuda, auxílio na medicina, mas aquilo que estava angustiando a minha alma não era coisa física, era coisa espiritual. E Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha súplica, eu perseverei, como Jesus falou que a gente deve perseverar em oração, e hoje eu estou aqui para relatar para você que Deus é maravilhoso, Ele não faz acepção de pessoas. Esse Jesus aqui que está falando com os discípulos e está trazendo esse ensinamento para a igreja, para mim e para você, para nós que acreditamos em Deus, para a gente ter, contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não desfaleça, meu amigo, não desfaleça, minha amiga. Deus, ele está ouvindo a sua oração, a sua súplica. O Senhor Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aos seus olhos físicos parece que nada está acontecendo, né? Você está falando, parece que as suas palavras estão sendo jogadas ao ar. Não, o Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra, através de Jesus, ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar e nem como pedir, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Às vezes eu não tenho palavra, tamanha angústia, aflição, a dificuldade, só Deus sabe, né? Tem coisa que a gente não gosta de relatar com as pessoas, porque infelizmente são poucas pessoas que ajudam a gente verdadeiramente, estende a mão, apresenta a Deus, nos nos leva até Deus, assim, ora, intercede, é um braço amigo, é uma mão amiga, mas Deus não, Ele quer te abençoar. Ele quer curar você. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que esse mesmo Jesus aqui da parábola é o Jesus que está ouvindo a minha oração, a sua oração, a minha súplica, a sua súplica. Então eu estou aqui. Deus ouviu a minha oração, o meu clamor, essa campanha de oração que eu fiz na igreja, Deus está presente no ano de 1994, como eu cheguei ali com a vida destruída, né, com vida assim, sabe, atribulada, só Deus sabe, a irmã Cida e os irmãos que frequentavam a igreja, tem alguns irmãos que frequentam a igreja lá, agora quem dirige a igreja é o pastor Douglas, né, e tá lá a igreja para testemunhar, é o lugar. Eu não estou inventando, eu não estou falando nada, eu não preciso inventar, eu só estou relatando aquilo que eu experimentei verdadeiramente na minha vida, no meu ser e na minha alma, e eu estou aqui para relatar, porque eu perseverei em oração. Então o exemplo dessa viúva diante do juiz é a gente estar aos pés do Senhor, buscando a Deus, crendo em Deus, acreditando que Deus está ouvindo
a minha oração, a minha petição, aquilo que eu estou colocando diante do altar dele. Eu coloquei diante do altar dele a síndrome do pânico, que não me dava paz, não me dava sossego, era um tormento na minha alma. Hoje eu estou aqui, eu tenho paz no meu coração, estou testemunhando do poder de Deus, do Deus da Bíblia, de Jesus, que pode curar a sua alma, curar o seu ser e trazer paz na sua vida. Esta é a palavra que eu tinha para você, meu amigo, para você, minha amiga, nesse dia. Que Deus abençoe. Vá lá na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 18, leia a parábola do juiz Inico. Aqui é onde Jesus conta sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.